Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por este dia. Queremos te louvar agradecidos pelo dom da vida, nos colocando diante de ti, desejando aprender mais, Pai, aprender mais sobre ti, sobre a vida do cristão, sobre a igreja que é tua, Senhor. Nos ajuda no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos, então, hoje continuar o que nós começamos semana passada. Vamos ainda falar um pouco sobre monarquianismo. Nós começamos semana passada. Eu quero somente lembrar, que ele surge, o monarquianismo, a partir daquelas implicações lá da teoria ou da doutrina do Logos, que apresentavam a dualidade do ser divino, dos seres divinos. Ele foi um pequeno movimento que tomou como lema um termo grego chamado monarquia, que significava, na verdade, singularidade do primeiro princípio. E aí o monarquismo, ele chega a Roma, vindo da Ásia Menor. Eu brinquei semana passada dizendo que a Ásia Menor mandava tudo que era de coisa ruim para Roma, não é? E aí nós vamos então ver o monarquianismo também vindo da Ásia Menor, chegando a Roma, e ele chegava em duas ondas sucessivas, como nós já tínhamos falado. Primeira onda chega lá por volta do ano 190, vem com um cara chamado Teódoto, que apesar de ter sido excomungado pelo bispo Vítor, lá de Roma, ele vai encontrar discípulos enérgicos, um chamado Asclepíodoto e outro Teódoto, que era conhecido como Teódoto o Banqueiro. E aí ele estabelece, então lá em Roma, uma igreja cismática. Ele tenta dividir a igreja, um racha, né? E aí, na visão deles, só para a gente resgatar, Cristo foi um homem comum, que nasceu da Virgem Maria e do Espírito Santo, sobre quem o poder de Deus, na hora do batismo, foi a Cristo. E esse batismo que veio trazendo o poder de Deus a Cristo fez com que ele fosse adotado na esfera divina somente depois da ressurreição. Isso era, na verdade, a tentativa de negar a presença da divindade em Jesus Cristo. Era uma negação do Deus homem, ou do Jesus como Deus e homem ao mesmo tempo. A segunda onda do monarquismo, como eu disse semana passada, ela chega a Roma e ela vem agora por volta do ano 200, quando um homem chamado Zeferino era o bispo de Roma. Veio essa segunda onda por meio de um homem chamado Noeto. Ele era lá de Esmirna. Ele também havia sido expulso da igreja lá de Esmirna, porque ele estava ensinando que Cristo era o próprio Pai, que o Pai havia nascido, sofrido e morrido. Era o Deus Pai quem tinha feito tudo, vindo na pessoa de Jesus Cristo, nascido e morrido. E aí, diferentemente de Teódoto, esse Noeto não vai negar a doutrina da encarnação. Ele não vai negar que Deus encarnou, mas ele dispensa a figura de um filho, um Logos diferente do Pai, e ele fez do próprio Deus o sujeito da encarnação. Não foi o Filho encarnado, não foi o Deus Filho encarnado, mas foi o próprio Deus quem encarnou, dizia ele. E isso é interessante porque uma das formas, ou a forma mais atraente e duradoura da posição monarquiana, ela foi desenvolvida por um cara chamado Sabélio. Sabélio era um homem que, apesar de ter sido pouco lembrado, porque a gente pouco sabe desse cara, ele é quem empresta esse nome a esse movimento, ao sabelismo, com S de sapo. Então, gente, na verdade, agora a gente está retomando a partir daquilo que a gente viu ou resgatou como informação da semana que passou. Vocês vão ver quanta heresia está surgindo, está aí existindo no seio da igreja lá no princípio. E aí o sabelianismo procurou considerar seriamente a estrutura, da tríade fé batismal da igreja,
e fez usando os termos Pai, Filho e Espírito para apontar para realidades diferentes do Deus Supremo. Mas ele vai fazer isso mostrando como se fossem três papéis ou modos no qual o único Deus sucessivamente revela a si mesmo na sua relação com o mundo e com a humanidade. Ou seja, o próprio Deus é criador, redentor e santificador. Ele não descola a figura da Trindade. É por isso que os estudiosos modernos têm descrito o sabelianismo como um monarquianismo modelista, o modalista, ele diz, né? Como se fosse alguma coisa em moda naquela época. E eles fazem isso porque os papéis em questão que eles colocavam referem-se não àquilo que Deus é em si mesmo, mas simplesmente como se fosse uma administração de Deus nas relações trinitárias de forma econômica. Aliás, no termo grego isso vinha com o nome de oikonomia, ou seja, literalmente significava a administração doméstica. E aí o que acontece? O sabelianismo vai encontrar uma oposição em Roma. A oposição em Roma ao monarquianismo modalista foi encontrada fortemente num cara chamado Hipólito. Hipólito era um presbítero, provavelmente autor das obras que nós devemos muito a elas, que trazem conhecimento da história da igreja, a liturgia romana daquele período, né? E Hipólito esteve engajado, muito engajado, aliás, em controvérsias simultâneas com o bispo romano Calixto, que ele acusava tanto de ter sido tomado pelos monarquianos para que ele relaxasse o rigor dos padrões morais que eram exigidos pelos cristãos romanos, mas também contra Sibélio, ou Sabélio, na verdade. Hipólito insistia com frequência que o Logos é uma pessoa, ele começa a botar a coisa em ordem. O Logos de Deus é uma pessoa. Era aquela linguagem que Tertuliano usava, chamando de prosopon, em grego, ou seja, uma pessoa distinta do Pai. Né? Só que tem um detalhe, ele dizia que era criado por Deus para a realização de sua vontade. Ele estava falando de Jesus, né, na dimensão homem, criado por Deus, mesmo sendo divino, mas vindo para realizar a vontade de Deus. E no final, Hipólito vai estabelecer também uma comunidade cismática, vai dividir ou vai tentar dividir a igreja em Roma, de tão indisposto que ele estava pelo sucesso do ensino do bispo Calixto, que ele considerava que era um cara que tinha uma moral que não era tão interessante, né, nem moralmente, nem intelectualmente apropriado para ser o bispo da igreja, ou para exercer o ofício de bispo. Ou seja, a tese de Hipólito era que Calixto, o bispo, era considerado um cara de baixa moral, ou de pouca moral e intelectualidade para ser bispo da igreja. E foi Calixto, talvez ironicamente, quem excluiu Sabélio da comunhão da igreja romana, ou seja, foi o próprio Calixto quem excomungou o Sabélio da igreja romana. E aí o que a gente vai ver? Que ainda que o bispo estivesse firmemente convencido da unidade de Deus, ele vai tomar essa atitude, afastando Sabélio da comunhão da igreja romana. Ele também estava certo de que o pai, né, não foi o pai quem morreu, foi o filho, e com esse juízo ainda existia alguma coisa que era obscura, que era ambígua, e aí esse assunto ficou em silêncio durante bastante tempo. Eu estou voltando para aquele mesmo lugar, o entendimento da pessoa de Jesus Cristo, agora o entendimento tentando enxergar Pai, Filho e Espírito Santo, ou tentando enxergar a Trindade. Aí, com essa questão do silêncio durante bastante tempo, ou durante um tempo, é desnecessário a gente dizer, né, que essas questões, ou questões semelhantes a estas, surgiram em outros momentos e outros lugares também lá no terceiro século.
uma espécie de monarquismo adicionista. Era um monarquianismo, na verdade, que adicionava alguma coisa. E esse monarquianismo adicionista ele foi ensinado na Síria por um cara chamado Paulo Samosata, que foi condenado lá no Sínodo de Antioquia no ano 268. A reunião dos bispos lá em Antioquia no ano 268 acaba por excomungar ou por condenar esse Paulo de Samosata, porque continuava ensinando a tese monarquianista, né? E aí, gente, o sabelianismo, que era uma descendente desse negócio chamado monarquianismo, vai começar a se mostrar, vai botar, digamos assim, a cara na Líbia e em Pentápolis. E aí, lá na Líbia e em Pentápolis, ele é atacado pelo bispo de Alexandria, um cara chamado Dionísio, que ataca esse sabelianismo de forma tão forte que o bispo lá de Roma, que era um homônimo dele, chamado Dionísio também, preocupado com aquilo que Calixto havia falado, com o que ele havia deixado, quanto Calixto havia estado com o pluralismo e uma subordinação, subordinado, digamos assim, à teologia do Logos, ele vai chamar a atenção de Dionísio lá de Alexandria para ele não pegar tão pesado como ele estava pegando. E aí foi Tertuliano e mais ainda, talvez um discípulo dele chamado Novaciano, um romano, de quem nós temos um tratado muito importante. Ele deixou um tratado escrito chamado da Tríade, que chegou, foi esse cara quem chegou mais perto da indicação de maneira assim que nós podemos falar sobre a teologia do Logos, tentando conciliar ou reconciliar o princípio do monoteísmo. Ele estava tentando conciliar a teologia do Logos com o princípio da existência de um único Deus. E aí a resolução dessas questões só vem então acontecer lá nos debates, nas investigações, nas decisões que a igreja vai tomar no quarto século. Então rodou aí aproximadamente, ou mais, quem sabe talvez 100 anos, para que isso acontecesse e se organizasse. E aí, gente, da verdade que é divina e o destino do ser humano individual, se veio o entendimento que isto significava partilhar a identidade de Jesus humano da mesma forma que ele participa da vida divina através do Logos, como todas as grandes criações teológicas e sistemas de origem que vão levantar muitas questões. E aí fica se perguntando questões que foram levantadas, questões que se buscava responder. E aí parece que nós vamos encontrar aqui um lado gnóstico na questão da ressurreição, a questão da ressurreição corporal, que vai surgir claramente na perspectiva da origem, embora a carne, não sendo ela também como alguma coisa que havia de constituir a essência da natureza humana. E aí, novamente, a gente vai encontrar alguma coisa ou alguém apontando para uma coisa interessante, que era a ênfase na mutabilidade da origem e na liberdade das criaturas racionais, o que vai suscitar uma crítica, vai levantar uma crítica dos seguidores lá de Sabélio, sobre a questão da redenção. Jamais poderia ser, ou seja, a redenção jamais poderia ser verdadeiramente o final, se de fato o ciclo de queda e restauração não podia se repetir na vida das pessoas. E aí o que acontece? A gente está vendo, vai e volta, e sempre é uma questão que vem sendo levantada de forma quase que sistêmica e repetitiva na vida da igreja. O que é importante disso tudo? É a gente entender que essas coisas trazem uma visão
de discussão sobre a doutrina da Trindade. E aí a gente fica enxergando duas questões básicas quando nós olhamos hoje para essa história, que eram preocupações na igreja primitiva de tentar trazer uma realidade que explicasse a doutrina da Trindade. Por isso que a gente vai encontrar tanta doutrina tentando ser formulada com as ideias as mais esquisitas possíveis, e vai encontrar Sabélio se aproximando um pouco mais dessa história, quando ele propõe que o Logos é uma pessoa. Qual era o pecado de Sabélio? Sabélio ele se equivoca quando ele distingue a pessoa do Filho da pessoa do Pai, mas ele diz que Deus Filho foi criado por Deus para a realização da sua vontade. E aí isso vai divergir na frente da visão de que na Trindade Deus não foi criado e as três pessoas da Trindade são pré-existentes e elas sempre foram. A gente pode dizer assim, elas sempre foram. Então, não havia distinção, não dava para distinguir, que um Deus Pai criou Deus Filho e criou Deus Espírito. Não. Mas o único Deus em três pessoas, ele sempre existiu e, na verdade, o Deus Filho encarna para, de fato, de verdade, realizar o projeto de Deus para o resgate, para a salvação da humanidade. O que é que eu quero dizer? Que nós vamos encontrar muitas histórias dentro da igreja, encontrar muitas discussões, muitos debates. Algumas pessoas até hoje ainda carregam no seu juízo questões que ficam difíceis de interpretar quando fala-se da realidade divina de Deus. Isso vai ser resolvido lá no concílio, mais para frente, quando surge a discussão. E aí vem, como nós já falamos, a questão dos credos, quando a igreja discute e ela chega a uma conclusão, que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. Ele é 100% humano e 100% divino ao mesmo tempo. Ele é nascido de Maria, ser humano, e ele foi gerado por meio do Espírito Santo, que é divino. Aí a gente vai começar a ver como essas teses ou essas doutrinas heréticas surgiam, por exemplo, quando vem o monarquianismo afirmando que Jesus era nascido de Maria como ser humano, gerado pelo Espírito Santo, mas ele era completamente humano e não havia a divindade nele, a não ser quando ele ressuscitou, porque ele recebeu de Deus o poder do Espírito na hora que ele se batizou, e ele viveu a vida, realizou o ministério, e somente depois que ele morre na cruz, ressuscita, é que ele passa a um patamar divino. Jesus se torna Deus na ótica dos monarquianistas somente depois que ele ressuscita. Essa era a tese dele. Então a gente tem um conjunto de doutrinas heréticas sendo mostradas que nós vamos encontrando furos e vamos encontrando coisas que não são possíveis de serem explicadas. E eu diria a vocês com toda tranquilidade que a gente não consegue hoje também explicar a Trindade, porque ela não é para ser explicada, mas nós temos a clareza do Deus Pai, o Criador, do Deus Filho, o Salvador, que veio, encarnou para realizar o seu ministério, para cumprir o propósito de Deus de salvar a humanidade entregando a sua própria vida, porque ninguém podia entregar a vida a não ser alguém que nunca tivesse pecado. Então, como todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, e como diz Paulo, não havia nenhum sequer que pudesse fazer absolutamente nada para alcançar a sua salvação, e muito menos para salvar outra pessoa. E aí a gente vai agora para a compreensão de que o projeto de Deus era que ele viria na pessoa do seu Filho, ou seja, envia o seu Filho, que vai realizar o seu ministério, vai entregar a sua vida, vai ser glorificado, ressuscitando, voltando
aos céus, sentando-se mais uma vez à direita do Deus Pai, e aí a gente vai encontrar então o credo apostólico sendo construído dentro dessa perspectiva, né, que nós temos Deus Pai Criador, Deus Filho, que é o Filho encarnado, nascido da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, né, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia. Essa construção toda, gente, como a gente já viu lá atrás, era uma afirmação de fé, era um creio, eu creio dessa forma. Na prática, o credo quer dizer eu creio desse jeito, ou eu demonstro a minha, eu declaro a minha fé dizendo dessa forma, que creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, né, em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi nascido da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. E aí a gente tem todo o credo recitado como uma declaração de fé do cristão. Isso vai trazer para a gente lá, depois daquele concílio de Nicéia, uma tranquilidade na formulação do pensamento. Isso não quer dizer que as heresias ficaram por aí. Até hoje nós encontramos muitas heresias. Teologias que são heresias puras, como por exemplo as teologias de prosperidade, de um Deus de trocas, de um evangelho que promete aquilo que Jesus não prometeu, de evangelhos sem cruz, evangelhos sem sacrifícios. Quando eu falo sacrifícios, é que a gente precisa de fato abrir mão de muitas coisas da vida da gente. E aí tem sido pregado muito evangelho maluco, gente. Evangelho que não pode raspar a perna, que não pode usar batom. Evangelho de leis, né? E eu fico lembrando quando Paulo encontra ou escreve aos Gálatas, dizendo: Gálatas insensatos, vocês até que estavam indo bem. Ele estava dizendo basicamente isso. Vocês até que estavam indo bem. Vocês ouviram o evangelho, receberam o evangelho, estavam até indo bem. Mas de repente, vocês se tornaram nécios, ou seja, imaturos, novinhos, como crianças na fé, que estão recebendo um outro evangelho completamente diferente daquele evangelho que foi ensinado a vocês, o evangelho de lei. E é por isso que ele vai fazer aquela carta, ou vai escrever aquela carta, trazendo aquelas informações, contrastando obras da carne com o fruto do Espírito, tentando mostrar alguma coisa que eles já conheciam e precisavam ser despertados mais uma vez. Então a gente encontra heresias, discussões de todo o lado da igreja. Se vocês olharem para Corinto, havia uma discussão terrível. Não só discussão, havia uma questão de imoralidade. Naquela primeira carta de Paulo, ele chama a atenção fortemente dos irmãos lá de Corinto, porque eles se achavam muito espirituais. E aí eles começaram a ter visões partidaristas. Uns eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros de Cristo. Quem sabe os que diziam que era de Cristo, eu sou de Cristo, queria dizer que eu sou o mais espiritual de todos vocês. E aí Paulo chama a atenção, dizendo: olha, vocês estão se engalfinhando, vocês estão se bicando, vocês estão aí se mordendo que nem animais. Onde está o dom que vocês receberam do Espírito Santo? Onde estão os dons de vocês? Vocês têm tantos dons, como é que vocês se relacionam desse jeito? Né? Ou seja, eles estavam vivendo, apesar de ter a presença do Espírito, dos dons terem se manifestado, estavam vivendo como homens carnais. E quando você olha para essa discussão, na prática era uma distorção doutrinária na vida deles. Quem é o melhor, quem é o mais espiritual, não deixa de ser uma distorção de doutrina. Quando nós encontramos dentro da igreja alguém se achando que é o tal, que é o mais espiritual, que é o mais religioso, olhe, tenho certeza que esse cara ou essa cara está com a cabeça revirada e deve estar aí já pronto para inventar alguma tese doutrinária nova, alguma ideia maluca. E é assim que nós vamos encontrar muita gente praticando heresias em nosso tempo. O ser humano carnal, o ser humano, quando eu falo carnal, estou falando da carne, nossos músculos, nossa pele, né? Nossa gordura, não. Estou falando do carnal, é da natureza humana. Ela é assim. Sem a presença do Espírito, ou sem a plenitude, o ser humano se torna carnal e ele vai se tornar um idólatra, um impuro. E aí o que é que acontece? Ele vai viver uma vida onde ele vai buscar de alguma forma suprir
o vazio espiritual, e esse suprir o vazio espiritual, ele gera problemas sérios de doutrina, porque ele vai distorcer a doutrina para tentar adequar a realidade dele, da vida dele. Não é à toa que a gente vai encontrar igrejas por aí, como a gente já viu, igrejas, né, de uma turma que queria impor a forma de pensar mundana, e aí cria uma igreja que é uma igreja para ser aquela que aceita toda a diversidade de coisas, porque é o contexto de mundo que a gente está vivendo, dizendo que é uma igreja cristã. Mas não é isso que Cristo espera de seus filhos e de suas filhas. E aí a gente vai encontrar esses contrastes, essas divergências doutrinárias que na prática se tornam heresias. Vamos encontrar isso, gente, ao longo de toda a história da igreja, todo o tempo. Vamos encontrar dentro da igreja, porque é dentro da igreja que isso surge, e isso vai migrando de um lado para o outro. Como eu disse para vocês, parece que a Ásia Menor era o centro do furacão naquela época. Tudo que era de doutrina esquisita parecia surgir lá dentro da Ásia Menor. Aquilo ali era uma guerra, era um barril de pólvora. Um saía com a ideia e ele espalhava essa ideia. Mas aí tem o outro lado da história que eu quero trazer para a gente, quando a gente está falando de doutrinas e heresias, que é a questão daqueles que se acham excessivamente espirituais. Então o risco é o mesmo, eles vão começar a querer buscar uma compreensão de Deus que está além daquilo que é a compreensão que nos é apresentada pela tradição da igreja. E quando eu falo tradição, de novo, eu estou falando da origem apostólica, daquilo que a gente recebe ao longo do tempo dos apóstolos e da palavra de Deus. Aí tem gente que vai dizer, não, mas o Espírito Santo é quem ensina. Mas o Espírito Santo quer que você, animal, vá lá na Bíblia, leia o texto sagrado, busque interpretá-la, fazer uma boa exegese, ou seja, um entendimento, uma boa hermenêutica, para entender o contexto, entender o que é que Deus quer comunicar, qual é a lição moral e ética que está por trás dessa mensagem, para que a gente não comece a inventar coisa. E aí você vai encontrar muita gente se dizendo que é espiritual demais, e aí vai cair onde? Vai cair na história do montanismo. Né? Gente achando que é o próprio Espírito Santo que fala como um profeta, que tem a palavra de Deus com ele, que os outros são pobres coitados que não têm uma relação com Deus. Aí começa a entrar já por gnosticismo, que aí começam a botar patamares diferentes de divindade. Eu sou um cara que estou ali pelo meu conhecimento num patamar diferente, eu vou ser resgatado para dessa terra que eu estou vivendo. Era muito grega a ideia de que essa terra que eu estou vivendo, o meu corpo é mau, porque ressuscitar eu vou me embora para o patamar superior de divindade, deixa aqui esse povinho com essa divindade de segundo plano dele, chamado Jesus, para que eles fiquem aqui e tenham uma salvação menor. Então era muita ideia que andava na cabeça da igreja, muitas coisas sendo discutidas, muitas coisas sendo tratadas. Era um tempo, vejam, que a gente até compreende por que tanta discussão. Porque essas discussões maiores, elas vão acontecer exatamente nos tempos em que a palavra está andando, espalhada por meio das cartas, né? Evangelhos também espalhados como documentos, sequer ainda tinha sido instituído o cânone. Aí quando o cânone é instituído, quando a igreja se reúne, define, afinal de contas, o que é o padrão de fé, quais são as normas que nós temos como normas de fé e vida cristã, onde é que está fincado a nossa fé, qual o nosso credo, quem é esse Deus que nós amamos e a quem servimos, quem é o seu Filho Jesus Cristo, quem é a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Aí a gente começa a ter uma compreensão mais, digamos assim, ajustada da realidade da fé para a nossa vida. A gente vai começar a deixar de passear na maionese. Mas a turma lá atrás ficava buscando a compreensão. Afinal de contas, Jesus era Deus, era homem e Deus ao mesmo tempo, ele era da mesma substância de Deus. Essa discussão surgiu, foi fortemente debatido, se ele tinha a mesma substância de Deus, se ele era carne e osso, né? E aí isso foi uma discussão que rolou no seio da igreja e durou tempo, essa confusão de tentar se entender quem são
é as pessoas da Trindade, quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo, isso é uma dor, gente. E a igreja pagou caro, né, muitas vezes, por conta de não ter tido, desde o começo, assim, de forma muito clara, documentos que pudessem conter as regras de prática e fé. Quando eu falo regra de prática e fé, era o cânon bíblico com os livros determinados, quais os livros que iam entrar dentro da Bíblia do cristão, de que é que eram as afirmações de fé da gente, que surgem como credo. Então a gente não tinha isso. Aí as pessoas, em cada comunidade, começavam, inclusive os clérigos, pastores, bispos, tinham visões que às vezes equivocadas embarcavam numa doutrina dessas de fé esquisita. Tertuliano mesmo deu uma vacilada, ele entrou numa dessa aí, achando que como o negócio era moralmente muito forte, ele foi atraído pelo montanismo, pela força ou pelo rigor moral. E aí ele é atraído e ele quase que embarca, pega essa barca e vai-se embora. Então vejam, o que é que eu estou tentando trazer para nós nesse conjunto de estudos que eu quero fechar hoje com essas primeiras, né, doutrinas que a gente pode estudar da igreja, para que a gente possa passar no próximo passo a olhar para a escola de Alexandria. E aí nós vamos olhar para, por exemplo, Orígenes, mas Orígenes, que foi um grande teólogo, quando eu tiro Paulo da história, vejam, quando eu penso na igreja cristã, eu vejo 3 grandes teólogos. Para mim, o mais violento, assim, que mais contribuiu, digamos assim, para a igreja foi Paulo como teólogo. Paulo sistematizou a fé cristã inteira nas suas cartas. A carta de Paulo aos Romanos é um tratado de vida cristã. E as cartas de Paulo trazem aquilo que nós, como cristãos, devemos viver. Então, ele teologizou, se eu posso usar esse termo, ele deixou toda a doutrina cristã registrada por meio das suas cartas. Elas estão lá também registradas no Evangelho. Na verdade, a Bíblia inteira nos traz clareza da doutrina para a vida de um crente. Mas Paulo foi o grande teólogo, o grande pensador e sistematizador da teologia cristã. E aí, gente, nós vamos encontrar, eu diria, um segundo teólogo que, se eu fosse colocar numa escala, eu diria assim, Agostinho de Hipona. Agostinho, no seu tempo, ele colocou as coisas no lugar. Ele deu um grande freio de arrumação naquilo que era a bagunça que se vivia com essas doutrinas dentro da igreja. Ele foi o homem que botou no lugar. Tomás de Aquino seria o terceiro, foi um outro grande teólogo. Alguns consideram Orígenes. Qual o problema de Orígenes para mim? Orígenes foi um pensador, foi um homem que disse, olha, a gente não pode ter heresias, a gente tem que se fixar no texto bíblico, não literalmente, mas exegeticamente, interpretando o que tem dentro do texto. Mesmo assim, Orígenes teve umas ideias esquisitas. Aquela ideia da escola das almas é uma ideia que vem de Orígenes. Então ele foi, digamos assim, um apologeta, um pensador, um teólogo cristão, um grande teólogo cristão da escola de Alexandria, mas foi Orígenes também quem trouxe alguma ideia esquisita. Então, ao longo do tempo, nós vamos encontrando isso como se Deus estivesse ainda ajustando o juízo do cristão, do crente, para que ele fosse, ao longo do tempo, tendo uma visão mais apurada, mais precisa, mais organizada, mais arrumada daquilo que é viver a vida como um filho, como uma filha de Deus. Tá certo? Então, nós vamos encontrar tudo isso dentro da história da igreja. Você pode fazer um apanhado de lá para cá, ou daqui para lá, que você vai encontrar as coisas muito semelhantes. Parece que a gente vive uma vida cíclica. As coisas vão, né, como onda do mar, elas vão e elas voltam, elas vão e elas voltam. De vez em quando surge uma loucura, aí o povo fica tudo alvoroçado e a gente começa a ver as coisas sendo distorcidas. Por quê? Porque a gente, de vez em quando, se deixa iludir, sendo levado para uma visão que se afasta ou da palavra ou da tradição dos apóstolos. Aí a gente começa a correr risco.
Eu disse num dos encontros passados que nós precisamos de ter muita clareza com essas coisas. De, por exemplo, a gente olhar para a história ou para a vida da igreja como quem está caminhando numa estrada que tem duas calçadas. Um lado da calçada é a palavra de Deus. O outro lado da calçada é a tradição apostólica. Se a gente em algum momento encontrar conflito entre a tradição apostólica e a palavra de Deus, porque não existe, viu gente? Eu acho muito difícil a gente encontrar uma tradição, porque eles estão trazendo o ensino de Cristo para nós. Mas se a gente encontrar alguma divergência, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar preferência à palavra. Vamos interpretar claramente a palavra, que a gente vai compreender de repente o que aquilo que a gente está achando estranho quer dizer. Mas não tenham dúvida, se vocês encontrarem divergência entre tradição e palavra, a palavra ela prevalece. É por isso que nós somos uma igreja reformada, mas ao mesmo tempo somos uma igreja, toda a igreja né, uma igreja de origem lá em Roma, porque Roma nasce de Jerusalém, a gente pode até voltar para Jerusalém. Mas, na verdade, nós estamos na mesma igreja católica até o momento em que vem a reforma protestante, né? Vem Lutero com a reforma, vem aquela turma toda que promove essa reforma dentro da igreja e há essa separação, essa divisão. E aí nós podemos olhar para algumas denominações com seus dogmas, com doutrinas um pouco diferentes. Mas como é que nós olhamos para isso? Olhamos com respeito, entendendo que nós devemos buscar aquilo que é o centro ou a essência da nossa fé. Vejam, quando eu olho, por exemplo, para a igreja adventista do sétimo dia, guardando o sábado, eu vejo uma turma que está ainda fincada na lei. Ela não conseguiu transpor essa barreira da lei para a graça de Deus, ou da lei até Jesus, quando Jesus está dizendo, olha, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o homem, de repente, dar uma parada, e nessa parada ele poder adorar, poder louvar a Deus, poder glorificar o Senhor, ficar ali orando, né? Eles têm um pouco desse argumento. Mas o sábado não se tornou um dia que a gente vai parar de fazer tudo, não vai trabalhar, não vai fazer mais nada, porque o dia é dia de sábado. A gente está, de repente, adorando o sábado e não está adorando Deus. Quando nós devemos olhar para Jesus, curando no sábado, fazendo a obra de Deus, trazendo o Evangelho, tudo no dia de sábado. Então ele não foi contra a lei, mas ele arrumou a lei dizendo, ó gente, o sábado foi feito para o homem, não o homem que foi feito para o sábado. Inclusive, nós devemos pensar que quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita no sábado, ele ressuscita no domingo. Né? No terceiro dia, ali era o final, né, do sábado, começo do domingo. Pode ser até, como a gente não tem a hora precisa, pode ser até que ele tenha ressuscitado no sábado, mas ele talvez não tenha ressuscitado em respeito à lei, já que ninguém podia fazer nada, eu não vou nem ressuscitar no sábado, para não deixar essa confusão aí na cabeça desses judeus malucos, ficarem discutindo que é o sábado mesmo, porque o Senhor ressuscitou no sábado. E aí o que acontece? Aí a igreja vai ter uma compreensão. Veja onde é que ela vai deslocar de forma interessante. Isso que poderia se tornar uma heresia. Ela vai deslocar assim, gente, a importância do sábado é que ele seja um dia para a gente adorar a Deus. É o dia para a gente parar para meditar, para aprofundar-se mais na leitura, na comunhão, na intimidade com Deus. E aí, em lugar da gente ficar adorando o sábado, a gente vai adorar a Deus. Então, como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, vejam, eu creio na palavra. A palavra diz que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, possivelmente, era 6 horas e 1 minuto, 6 horas e alguns segundos, né? Para ser no primeiro dia da semana, no domingo. E aí, o que acontece? A igreja cristã ela desloca essa tese do dia sabático, o dia do descanso, para o domingo, que é o dia da ressurreição, para que a gente reserve esse dia para ser o dia do Senhor, porque é o Senhor quem deve ser adorado. Não é o dia, é o Senhor. E aí a gente vai usar o domingo como o dia de parar para descansar, o dia de parar para louvar a Deus. E aí o dia sabático de pastor, por exemplo,
sequer vai ser o domingo, porque o pastor está lá na igreja trabalhando, está celebrando o culto, às vezes ele está atendendo gente, não é? Está em eventos. Então o pastor sequer tem, muitas vezes, o domingo como um dia sabático. De repente ele vai tirar ou a segunda como um dia sabático, ou o sábado como o dia sabático dele. É um dia de parar para colocar as coisas no lugar, para contemplar a Deus, para adorar, para louvar, para ler, para se alimentar, para se encher e ficar pleno do Espírito de Deus. Então essas coisas a gente tem que ter em mente com muita clareza, para que a gente não fique engolindo vento de doutrina, nem fique sendo iludido por coisas que parecem bonitas, mas na verdade não são práticas ou não são instituições ou não são orientações da igreja cristã. Porque lá no passado muita gente foi iludido, foi atraído. O próprio Tertuliano, que era um homem de Deus, foi, como bispo, atraído por uma doutrina esquisita. Não é? E aí a gente vai ver então essas coisas acontecendo no seio da igreja, por falta, às vezes, de instrução, às vezes por falta de uma compreensão melhor. E aí como é que a gente resolve isso, gente? Resolve isso da forma como a gente está vivendo agora, com o que vocês estão fazendo. Então o caminho para a gente não cair nessas coisas é, em primeiro lugar, buscar a comunhão com Deus por meio da palavra, da oração, para que a gente possa agir de forma alinhada com o propósito que Deus tem para nós. E aí a gente, dentro dessa tríade de orar, estudar e agir, a gente vai encontrar como possibilidade de estudo para que a gente aumente ou melhore a compreensão da gente. A gente vai encontrar a escola bíblica dominical, e aí eu quero estimular vocês mais uma vez, não deixem de participar. A gente vai encontrar o culto doutrinário, a gente vai encontrar muitas outras oportunidades na conversa com os irmãos, nos discipulados, nos grupos de conselho, de encontro de casais, possibilidades de, em comunhão, crescer estudando a palavra de Deus, vivendo essa palavra, para que a gente não compre doutrinas esquisitas e não saia do foco da fé da gente. Nosso olhar deve estar centrado em Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Então devemos não perdê-lo de vista jamais, entendendo que Ele é o Filho de Deus que veio, que nos resgatou, que nos reconciliou com o Pai, que nos deu o Espírito Santo, que a partir do momento em que nós conhecemos e recebemos Jesus, o Espírito passou a habitar em nós, e nós devemos então, por ter esse Espírito presente na nossa vida, buscar nos alimentar do Espírito. Então vamos nos encher, vamos buscar a presença de Deus em todas as coisas, para que a gente não fique embarcando em ventos de doutrina, tá certo? Aí hoje eu quero encerrar essa história dessas teses ou dessas heresias ali dos primeiros séculos, para que a gente possa partir para uma nova etapa, avançando no entendimento da igreja, no estudo da igreja, e assim a gente vai conhecendo mais de Deus. Do mesmo jeito que eu tenho feito, eu vou deixar também este vídeo lá no YouTube. Quem tiver interesse pode acessar, né? Os outros estão lá, só estou devendo um agora, para que a gente possa ir aprendendo mais de Deus. É o mesmo conteúdo que o pessoal que vai fazer seminário, ou que está fazendo seminário, tem acesso. São exatamente os conteúdos que são ministrados no seminário lá da igreja, para que as pessoas tenham essa firmeza, tenham esse lastro, essa sustentação doutrinária, para que não caiam, não estejam caindo aí em armadilhas do inimigo, trazendo doutrinas esquisitas para que a gente se engane. Então, gente, vai ficar lá, quem quiser pode rever, pode indicar alguém que está interessado, mas ao mesmo tempo nós já queremos preparar vocês apontando para a próxima aula, quando nós vamos entender um pouquinho, ou vamos discutir a escola de Alexandria como um celeiro, né, um celeiro de estudos, de doutrinas também, de teologia, de estudo teológico, gente brilhante nascendo, né, para ser usado por Deus como teólogo dentro da igreja,
Escola de Alexandria. Isso é importante a gente conhecer, porque a gente vai ganhando um conhecimento da Igreja de Cristo que vai nos proporcionar, vai nos dar capacidade de resistir a ideias novas e que são estranhas e receber as ideias novas que são coerentes com a vontade de Deus, coerentes com o propósito de Deus, que estão alinhadas com os princípios da nossa fé, para que a gente jamais se afaste daquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a vocês pelo dia de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós ainda temos um tempinho aí, temos aproximadamente 10 minutos. E aí a gente pode aqui promover um debate, se vocês quiserem. Podemos tirar as dúvidas que vocês queiram tirar neste momento, né? Vocês podem ter perguntas, questões aí, algumas coisas que não entenderam, então podem ficar à vontade, é só postar aí em comenta, vocês comentam, e aí eu tento ajudar aqui, buscando, se souber, claro, trazer uma explicação ou uma resposta coerente para as dúvidas de vocês. Tá certo? Estou vendo o Zé Pepeu lá de Rio Formoso, Cilinha entrou por aqui, graças a Deus, que está tudo bem com vocês. Quero também dar notícias, enquanto vocês arrumam aí as dúvidas de vocês, notícias da campanha que a gente fez, né? Nós arrecadamos aí algumas cestas. Eu creio que vai dar para o mesmo pessoal que recebeu da vez passada receber também. Eu vou pedir a contribuição novamente, a colaboração dos discipuladores, para que eles possam receber e essas pessoas apanharem com vocês que estão mais próximos deles, na verdade, ou aqueles que o próprio Sérgio com Rossane, com Gleidson, vão distribuir, tá certo? Se existe mais alguém que está passando por necessidade, sem ter nem alimento para comer, então vocês, por favor, também podem me avisar, mandem uma mensagem no WhatsApp, mandem um e-mail, informem, ou então informem os discipuladores de vocês, para que a gente possa listar essas pessoas e tentar chegar perto, para nessa hora de dificuldade a gente poder também, como filhos de Deus, estar presente, sendo solidários, sendo a mão de Deus perto deles, para levar a eles também um pouco de alimento e de conforto nessa hora, tá certo? Alguma questão, minha gente? Eu ninguém tem nenhuma questão, está todo mundo satisfeito? Deu para compreender bem o que nós conversamos hoje? Tudo ok? Laura, pelo que eu vi aqui, se verdade, ela está captando tudo, está puxando toda a história, não é? Mas se tiver alguma questão, fiquem à vontade, não somente agora, mas em qualquer momento, a gente pode estar tentando esclarecer. Quem sabe a tua dúvida, a tua questão, pode ser uma questão minha também, que eu nem conheça ainda, né? Pode ser uma dúvida que vai surgir, eu vou ter que buscar uma resposta, porque não a tenho, né? Mas que Deus então nos ajude, possa nos suportar, para que a gente na próxima semana, mais uma vez, estejamos juntos para continuar estudando. Então vamos para Alexandria, vamos fazer uma viagem até Alexandria e eu quero fazer essa viagem com vocês, tá certo? Então podem divulgar que quarta-feira, 19 horas, nós vamos para a escola de Alexandria. Eu não sei se o horário está bom, porque nós fazemos 19 horas no culto doutrinário e estou mantendo 19 horas. Mas se estiver desconfortável para a maioria, a gente pode até repensar, tá certo, gente? Então, por favor, fiquem à vontade. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou botar aqui hoje André Serpa para estar orando com a gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar André Serpa na nossa live e ele vai fazer essa oração de encerramento com a gente. Deixa eu tentar colocar ele aqui. André Serpa já não está mais. Ok. Engraçado, André Serpa entrou. Então nós não vamos conseguir colocar André Serpa, mas quem entrar, né, a gente vai botar para orar aqui. Deixa eu tentar aqui. Só uma vez mais. Se não aparecer, aí eu oro com vocês. Certo? Laurinha, vamos ver se você consegue entrar e se a gente ora com você.
Está difícil, viu, gente? Então vou orar já que está difícil. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por este dia. Nós queremos te louvar, agradecidos pelo dom da vida, nos colocando diante de Ti, Senhor, como servos que desejam contribuir com a obra da construção do Teu reino. Que Tu possas, Pai, estender sobre meus irmãos a Tua mão, trazendo à vida deles esclarecimento, clareza de fé, de tal maneira que jamais nenhum de nós sejamos enganados com doutrinas estranhas. Estende, Pai, a Tua mão sobre cada um desses lares, abençoando a vida dos meus irmãos. É assim que eu oro a Ti, agradecido, Te louvando no nome de Jesus. Amém.